É hoje, torcedor vascaíno, hoje se inicia a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma rodada decisiva para o Vasco da Gama. Mais uma rodada que, em caso de derrota, o Vasco fica no Z4. Em caso de vitória, poderá chegar dentro da zona de classificação para a Copa Conmebol Sul-Americana. Esse é o algoz hoje do Vasco. É céu ou inferno? É a glória ou mais um rebaixamento? E é claro, iremos falar sobre isso aqui, neste Acorda Vascão, no primeiro vídeo desta quarta-feira, de rodada de Campeonato Brasileiro. Além dessas, muitas outras informações, falaremos sobre o treino que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa, vamos falar também sobre algumas mudanças, visando já a próxima temporada. Dois nomes balançam nos seus cargos, eu falo aqui de Paulo Brax e Abel Braga. Falaremos também sobre uma grande contratação do Vasco ontem, das suas categorias de base. O Vasco assinou o primeiro contrato profissional de uma grande promessa Cruz Maltini. Iremos passar essa informação a vocês aqui também neste primeiro vídeo de quarta-feira. Então é um vídeo já que começa bastante movimentado, uma quarta-feira que promete para você, torcedor vascaíno. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, né? Eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado do canal e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Contamos aí muito mesmo com a sua inscrição. Estamos na meta, no objetivo de chegar à marca dos 112 mil inscritos e contamos muito com você. Então se inscreva no nosso canal e ajude também o crescimento e o compartilhamento do nosso conteúdo através do seu like, do seu joinha, do seu gostei, que é completamente fundamental. Então contamos muito com você aí do outro lado, venha fazer parte da nossa família. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois é um Acorda Vascão de fato bastante movimentado. Eu já quero começar aqui, né, este Acorda Vascão falando sobre essa 29ª rodada de Campeonato Brasileiro. Ontem o Vasco entrou em campo no CT Moacir Barbosa para realizar o seu penúltimo treino e hoje novamente teremos, né, mais um treino no nosso CT. O último treino antes de enfrentar a equipe do Internacional amanhã em São Januário. Um jogo decisivo, um jogo importante, um jogo que é aquele famoso jogo de 6 pontos, já que hoje o Inter é o 13º colocado da tabela, ou aliás, 12º colocado da tabela, e o Vasco, no caso, é o 17º. Porém, mesmo diante dessa distância de colocação, as duas equipes se separam por apenas 5 pontos, então é um jogo decisivo amanhã contra a equipe do Internacional. E o Vasco vem focando muito todas as suas energias para esse jogo. O Vasco vem de uma derrota para o Flamengo e o Inter de uma goleada histórica pelo placar de 7-1 em cima da equipe do Santos. Porém, mesmo diante disso, hoje o Vasco não entra em campo, mas a 29ª rodada se inicia. Iremos chegar aqui um pouquinho ao lado para aparecer aqui a vocês a tabela. Deixa eu só ajeitar a câmera que ela balançou um pouquinho, mostrar a vocês a tabela e falar um pouco sobre essa 29ª rodada de Campeonato Brasileiro. Hoje, quarta-feira, entrará em campo às 7 horas da noite Fluminense e Goiás, um jogo importante para o torcedor vascaíno ficar de olho, até porque hoje o Goiás é o adversário do Vasco da Gama diretamente na luta para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro, é o 16º colocado com 31 pontos. Fluminense e Goiás se enfrentam no Maracanã hoje às 7 horas da noite. Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro também se enfrentam hoje no mesmo horário, às 7 horas, porém é um jogo que não interfere em nada na vida do Vasco da Gama. Atlético Paranaense e América Mineiro também se enfrentam hoje às 7 horas da noite, porém é mais um desses jogos que não interfere muito na vida do Vasco. O Atlético está na parte de cima da tabela e o América Mineiro hoje é o lanterna com 19 pontos, praticamente cravada a sua queda, a Série B do Campeonato Brasileiro. Às 8 horas se enfrentam Palmeiras e São Paulo, um jogo também que não tem muito a ver nesse momento com o Vasco da Gama na tabela, porém às 8 horas da noite temos o primeiro grande jogo da rodada para o Vasco da Gama. Às 8 horas da noite, Cruzeiro e Bahia se enfrentam no Mineirão. O Cruzeiro hoje é o 14º colocado e o Bahia é o 13º colocado. Os dois times com os mesmos 34 pontos, os dois times com 4 pontos à frente do Vasco da Gama e os dois times que lutam para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse jogo, torcedor, será fundamental para ambas as equipes. Caso o Cruzeiro vença, praticamente se livra de uma queda, pois chegará a 37 pontos
e ficará muito próximo da nota de corte, que normalmente é 45 para não cair, e vice-versa. Se o Bahia também vencer a sua partida fora de casa, jogando no Mineirão, que com certeza estará lotado, chegará aos 37 pontos, ultrapassará muito provavelmente o Cuiabá e crava também a sua permanência na primeira divisão. Então esse jogo é essencial para as duas equipes e é importante para o torcedor vascaíno ficar de olho. Lucas, qual é o melhor resultado para esse jogo? Um empate. Um empate entre Cruzeiro e Bahia é o melhor resultado nesta noite de quarta-feira, pois o empate trava tanto Cruzeiro quanto Bahia nessa colocação do Campeonato Brasileiro e caso o Vasco vença, ficará apenas 2 pontos de distância dessas duas equipes. Às 9h30, Grêmio e Flamengo se enfrentam, mais um jogo que não interessa muito a vida do Vasco na competição, porém às 9h30 mais uma partida acontece, uma partida que é para o torcedor vascaíno também ficar muito de olho. Às 9h30, Cuiabá e Corinthians irão se enfrentar na Arena Pantanal, em Mato Grosso. Cuiabá, que hoje é o 11º, e o Corinthians, que é o 15º. O Corinthians hoje tem apenas 3 pontos de distância do Vasco e tem uma vitória a menos que o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Ou seja, se o Corinthians perder a sua partida hoje para o Cuiabá e o Vasco vencer o seu jogo, o Vasco ultrapassa o Corinthians na tabela. Então esse é um jogo essencial também para o Vasco. Ou seja, Cruzeiro e Bahia no Mineirão e Cuiabá e Corinthians na Arena Pantanal. Os dois principais jogos dessa quarta-feira para o torcedor vascaíno ligar o seu secador em casa e ficar de olho. Pois uma vitória, caso o Corinthians perca, o Vasco ultrapassará o Corinthians. Também é claro o Goiás, né? O Goiás e Fluminense no Maracanã. Dependendo do resultado, se Corinthians e Goiás perderem os seus jogos, o Vasco poderá terminar essa 29ª rodada de Campeonato Brasileiro na 15ª colocação. E caso Cruzeiro e Bahia empatam os seus jogos, já que é um confronto direto, além de terminar na 15ª colocação, poderá ficar a 2 pontos de distância dessas duas equipes. E como enfrenta o Inter, apenas 2 pontinhos de distância também do Internacional. Então, torcedor, ligue o seu secador, torça para uma derrota do Goiás, torça para uma derrota do Corinthians e torça para o empate entre Cuiabá, aliás, entre Cruzeiro e Bahia. E amanhã, é claro, tem essa decisão contra a equipe do Internacional em São Januário, no nosso Caldeirão. A gente vai falar na parte da tarde, no Fala Gigante, sobre um assunto muito delicado que eu estou começando a perceber sobre Santos. O Santos, nos últimos jogos das últimas rodadas, sempre vem jogando após uma partida do Vasco da Gama. O Santos, desses adversários que lutam para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro, está sendo sempre o último clube a jogar. Essa rodada o Santos será o último clube a jogar, jogará depois de todos os adversários que lutam para não cair. Na última rodada foi exatamente a mesma coisa. O Santos atuou na quinta-feira, às 8 horas da noite, depois de todos os outros clubes atuarem. Então tá uma situação bem complicada, tá uma situação bem esquisita e é para ficar de olho no que está sendo feito, porque a CBF está montando a rodada e sempre coloca o Santos como o último adversário, já entrando em campo sabendo se precisará da derrota, da vitória, do empate, para não terminar a rodada na zona do rebaixamento. É muito complicado, é ficar de olho, porque é o Brasileirão Rei, né, torcedor vascaíno? É o Brasileirão em homenagem ao maior ídolo da história do Santos e do futebol brasileiro. Então, o Santos cair num Brasileirão Rei não seria nada legal para a CBF. Mas enfim, vamos ficar de olho, vamos ficar ligado, deixar esse assunto guardado para a parte da tarde. E olha, Vascão, falando inclusive em reformulação, né? Falamos de Campeonato Brasileiro, falamos dessa 29ª rodada, mas o Vasco já pensa em 2024. O Vasco vive esse 2023, porém já vem pensando na próxima temporada. E algumas informações a gente já está tendo sobre essa reformulação, como por exemplo, o desejo do Vasco em comprar Bruno Prachedes, é algo que testifica exatamente o que estamos falando do planejamento para o ano que vem. Se ficar, Prachedes muito provavelmente será comprado. Da renovação contratual do Zé Gabriel, que nesse momento já está sendo alinhada com a diretoria. E outras informações que estamos tendo sobre algumas coisas que o Vasco já vem fazendo no seu dia a dia do CT Moacir Barbosa, pensando na próxima temporada. E dentre essas informações, na noite de ontem surgiram duas novidades que estamos trazendo a vocês aqui já nesta manhã de quarta-feira. Duas reformulações com relação a saídas de cargos altos dentro do Vasco da Gama. A saída do diretor executivo, Paulo Brax, e a saída do coordenador técnico, Abel Braga. Dentre esses dois nomes, a grande possibilidade de fato é que Abel Braga não resista e acabe caindo, né, do seu cargo de coordenador técnico. O Abel Braga hoje é um nome que não está presente mais no CT Moacir Barbosa, ele está longe do dia a dia do CT desde agosto, para vocês terem uma noção. Ele passou por uma cirurgia de hérnia de disco e nesse momento está já na fase final de sua recuperação.
Porém, no entanto, a expectativa hoje é que Abel Braga acabe não permanecendo para 2024. A função que ele exercia dentro do CT era muito apoiada quando tinha Maurício Barbieri no comando técnico da equipe. Maurício Barbieri, Abel Braga e Paulo Brax falavam praticamente a mesma voz. Aliás, a mesma coisa, tinham o mesmo diálogo, uma voz muito semelhante no dia a dia do CT. Porém, hoje, com a chegada de Ramon Reu Dias, tudo mudou. Ramon Reu Dias hoje é um nome muito mais ativo no dia a dia do CT Moacir Barbosa, na estrutura do centro de treinamento, diferente de Maurício Barbieri. E hoje, cada dia que passa, Abel Braga vem perdendo cada vez mais espaço. Porque não sei se vocês sabiam, mas a função de um coordenador técnico é sentar na mesa com o treinador e debater uma escalação, falar sobre os atletas. E hoje fica muito estranho pensarmos no Abel Braga sentado numa mesa com Ramon Dias e o seu filho Emiliano Dias para falar dos atletas. Eu não consigo imaginar isso. São dois personagens muito grandes e fortes no futebol, Abel Braga e Ramon Dias, para os dois sentarem numa mesa e conversar sobre o dia a dia do CT Moacir Barbosa. Isso, é claro, dificulta principalmente uma permanência de Abel, até porque o Ramon tem o desejo de continuar, de permanecer nesse projeto do Vasco em 2024. Então, exatamente por esse motivo, por ter perdido espaço em sua função ao longo da temporada, Abel deve sim estar de saída para o ano de 2024. Hoje a expectativa é que Abel Braga no ano que vem venha estar em um outro clube, até porque ele vem recebendo algumas sondagens. A expectativa é que no ano que vem Abel Braga esteja no Internacional. Porém, mesmo diante disso, ele se comprometeu a permanecer em São Januário até o final do contrato, até dezembro de 2023. Mas hoje a permanência de Abel Braga é praticamente uma incerteza, ou aliás, é uma certeza de que não irá acontecer. Abel Braga deverá estar de saída sim, Abel Braga não deve permanecer na próxima temporada. Porém, se Abel Braga é uma certeza que não permanecerá, hoje a incógnita é Paulo Brax. Paulo Brax, diretor executivo do Vasco, responsável por reformular o elenco do Vasco do zero e montar um novo elenco, fazer uma boa janela neste meio de temporada, é um nome que hoje ainda não se tem uma certeza sobre a sua permanência ou a sua saída. Já pensando em 2024, nesse momento, o que resta para o Vasco da Gama é discutir a situação do diretor executivo. Informações que tivemos é que nesse momento já começa sim a ser discutida de uma forma interna o planejamento da próxima temporada sobre a continuidade ou não de Paulo Brax como diretor executivo da Sociedade Anônima do Futebol Vasco da Gama. E aí você pode até se perguntar, né, Lucas, quem é que discute a permanência de Paulo Brax? Hoje, os grandes responsáveis por essa discussão acerca de uma permanência de Paulo Brax é o CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, e também o CEO da 777 Football Group, Don Dressfield, aquele mesmo que esteve em São Januário na partida contra a equipe do Fortaleza na semana passada ao lado de Josh Wander, CEO da 777. Don Dressfield, CEO do grupo ligado ao futebol da empresa norte-americana, e Lúcio Barbosa são os nomes que hoje sentam à mesa e falam sobre a permanência ou não de Paulo Brax. É mais uma dessas incógnitas dentro dos Gigantes da Colina. Um nome muito bem visto por parte do elenco, mas que assim como Ramon Dias, como aconteceu com Abel Braga, um nome que acabou perdendo muita força no diálogo com o atual diretor executivo Ramon Dias. A gente viu um Paulo Brax muito mais participativo quando tínhamos Maurício Barbieri lá no CT Moacir Barbosa, e hoje a gente vê um Paulo Brax muito mais quieto, né? Muito mais calado, muito mais inibido com relação à chegada do argentino Ramon Reu Dias. Um nome que o próprio Paulo Brax, inclusive, não tinha desejo em trazer. Segurou até os 45 minutos do segundo tempo para trazer o técnico Ramon Reu Dias, porém não havia outra opção no mercado, teve que trazer, e hoje, né, ele tem que realmente ficar com o argentino dentro do CT. É um diálogo muito diferente do que vinha acontecendo quando tinha Maurício Barbieri no centro de treinamento durante seu dia a dia. Mas é ver o que irá acontecer. Abel Braga e Paulo Brax, dois nomes que hoje estão na mesa, estão na mão da diretoria da Vasco SAF, e terão aí as suas situações definidas após o término do Campeonato Brasileiro. Para você, os dois nomes deveriam permanecer ou sair do Vasco da Gama? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E olha, Vascão, falando em planejamento, ontem o Vasco assinou o primeiro contrato de uma grande promessa da base cruzmaltina. O Vasco ontem acertou o contrato, no caso de Ramon Rick. Ramon Rick é um atleta de 16 anos de idade, um meio-campo, titular e destaque
do Sub-17 do Gigante da Colina. Ele é titular da equipe desde o ano passado e nesse momento assinou seu primeiro contrato profissional com o Vasco da Gama. O novo vínculo de Ramon Rick vai até 2026. Ele assinou esse contrato ontem e nesse contrato, além disso, também tem uma multa rescisória no valor de 210 milhões de reais. É muita grana aí a multa rescisória colocada no contrato dessa grande promessa. A assinatura, como a gente trouxe, aconteceu na manhã de ontem, terça-feira. Ramon esteve acompanhado de sua família, dos pais Robson e Alessandra e também do empresário Felipe Ferreira. O jogador está no Vasco desde o ano de 2020 e vem se destacando aí nas competições oficiais e também se destacou muito no torneio Guilherme Embre Sub-16. Uma grande promessa e o Vascão aí renovando com esse jogador. Muito legal o que aconteceu, a gente, é claro, torce para que ele, se destaque cada vez mais e o Vasco consiga ganhar cada vez mais nome com essas suas promessas. Muito legal aí, parabéns ao Vasco da Gama por renovar com uma grande joia. E olha, Vascão, para finalizar o vídeo, falando em joia, não quero falar agora sobre atleta em si, mas quero falar sobre uma joia para o Vasco da Gama que não deixa de ser Maracanã. Maracanã é uma joia para o Gigante da Colina. E ontem tivemos algumas informações importantes sobre o Maraca. Informações aí sobre o ano de 2024. Lembra que a gente trouxe aqui a vocês que a cada dia que passa vem se definindo quem serão os administradores do Maracanã para esses próximos anos? Então, Vascaíno, o que temos a trazer aqui a vocês? O governo do estado do Rio de Janeiro abriu um novo processo de licitação. O que irá acontecer? Terá um processo para definir quem será o administrador do Maracanã no ano que vem. Após esse ano que terá o Flamengo e Fluminense, que é o consórcio, ou o Vasco da Gama, ou uma empresa que hoje é a Arena 360, que faz a gestão do estádio Mané Garrincha, que são até o momento os três interessados conseguir gerir o Maracanã pelo próximo ano. Além disso, também terá, em 2024, um novo processo de licitação para definir quem será o administrador do Maraca pelos próximos 20 anos. Ou seja, teremos dois processos. Um processo no final de 2023 para definir quem será o administrador em 2024 e um processo no final de 2024 para definir quem será o administrador pelos próximos 20 anos. E o Vasco, nesse momento, prepara exatamente duas propostas. O Vasco trata hoje, a Vasco SAF, a situação do Maracanã como uma de suas grandes prioridades. O Vasco prioriza a situação do Maracanã, o Vasco quer jogar no Maracanã. E ao lado de seus parceiros, o Vasco, nesse momento, trabalha aí para assumir provisoriamente a situação do Maraca em 2024 e também ser o grande administrador do Maracanã pelos próximos 20 anos. O que vai acontecer, torcedor vascaíno? O Vasco hoje se associou com a W Torre. A W Torre é uma construtora e além dela também se associou com a Legend, uma empresa internacional especializada na gestão de grandes arenas. E o Vasco nesse momento junto a essas duas prepara exatamente essas duas propostas. A expectativa é que o Vasco prepare uma proposta avassaladora, uma proposta inegável que passe por cima tanto nas propostas de Flamengo e Fluminense, que hoje é o consórcio, e da proposta também da Arena 360, que é a gestora do estádio Mané Garrincha. É uma expectativa, volto a repetir, muito grande para isso e é ficar de olho para ver o que irá acontecer. Teremos aí, só para trazer aqui a cronologia correta, as datas, teremos um novo aditivo, isso já aconteceu, que se iniciou ontem e vai até o dia 31 de dezembro da dupla Fla-Flu, porque seria de uma forma correta encerrado ontem esse TPU, esse termo de permissão de uso, mas o TPU foi renovado até o final do ano. Terá um chamamento público no dia 9 de dezembro para a entrega das propostas de Vasco, Flamengo e Fluminense e da Arena 360 e no ano que vem, lá no dia 7 de setembro de 2024, terá um novo chamamento, uma licitação para a gestão do Maraca pelos próximos 20 anos. Então, muita informação importante, teremos muitas informações acerca de Maraca e é claro aqui no nosso canal vocês sempre ficarão de olho em tudo que está acontecendo. Tranquilo? Então fiquem ligados, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo, fiquem sempre atentos ao canal do Gigante Vasco, porque aqui vocês têm a notícia de verdade sempre nas suas mãos. Nos sigam nas redes sociais, tá aparecendo, acredito que aqui em cima as nossas redes, todas elas com exatamente o mesmo nome, para você não se perder e nos seguir nos outros locais também, que não apenas aqui no YouTube. Então contamos com você, se inscreva, compartilhe o nosso conteúdo, ajude o nosso crescimento e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.